Vamos iniciar a reunião, a nossa reunião clínica mensal no Serviço de Psicoterapia. Hoje nós vamos apresentar uma situação bem peculiar, um atendimento que a gente está a Estela Presentim, nossa colega, que agora também está como supervisora aqui no serviço. Ela vai apresentar a experiência dela no atendimento, uma situação bem incomum, mas que representa um passo, um momento, uma experiência que nós estamos fazendo, e que é também provavelmente o nascimento de uma parceria que o Serviço de Psicoterapia vai fazer com o Flávio Falcone e a equipe dele, mas depois a gente fala sobre isso. Depois que a Luísa. Eu ia falar, Depois que a Estela apresentar, nós vamos ter os comentários da Lud, do Márcio e da Andréia, que trabalha lá também com o Flávio. Então, Estela, por favor. Oi, gente, bom dia. Eu vou compartilhar um pouco dessa experiência de atendimento no TTT, que é esse projeto Teto, Trampo, Tratamento, que é um projeto que é o antigo de Braços Abertos, que tinha na prefeitura do Haddad, que foi extinto, e o Flávio Falcone continuou como um TTT. É um projeto de redução de danos, que é baseado naquele princípio de assistência social canadense, Housing First, que em primeiro lugar você dá um teto para a pessoa, porque acho que qualquer um de nós aqui morando na rua ficaria numa situação muito prejudicada, né? Então, primeiro teto, eles ajudam a pessoa a ter um trabalho, um trampo, e depois vem o tratamento, né? E é nessa parte que a gente entra, no tratamento, que a gente está fazendo essa parceria, começando esses atendimentos nesses últimos 3 meses. O Flávio Falcone e a Andréia estão lá já há 10 anos, na região da Cracolândia, e eu queria compartilhar assim, o alcance desse atendimento desses últimos 3 meses, que está sendo uma experiência maravilhosa, assim, e falar para vocês das peculiaridades dessas circunstâncias de atendimento, assim, no território, né, que é algo que vai muito além de tudo que eu tinha vivido aqui no IPQ. É um exercício de remar contra a corrente, assim, mesmo, uma situação super nova, desafiadora, para mim é muito estimulante e tem exigido bastante ousadia, assim, e coragem nessas situações que eu vou compartilhar com vocês. Bom, eu comecei em junho. No começo de junho eu recebi uma mensagem da Ludmilla, que é uma pessoa que eu admiro secretamente desde meu R1. E ela mandou uma mensagem perguntando se eu lembrava dela e se eu podia conversar, que ela tinha essa oportunidade de fazer um trabalho na Cracolândia, e foi justo num dia que eu tinha entendido que eu cheguei no meu limite de trabalho, que eu não ia pegar mais nenhum trabalho novo. E aí eu li essa mensagem e eu falei sim na hora. Ela me explicou o que era, ela falou assim, é treta, é muita treta, é um atendimento pelo núcleo de psicanálise e é treta, e eu falei, eu quero. E aí tive que fazer uma escolha e largar o grupo dos internos, que eu vinha acompanhando os internos do 5º ano, nas atividades da psicoterapia, mas deixei em boas mãos. Está aqui o Guilherme e o Gustavo, que estão coordenando esse grupo agora junto com a Muri. E, bom, foi uma escolha, sair também desse lugar que é de onde o Márcio e a Lud também vieram, o Osvaldo, enfim, e aí topei, e a gente foi lá, e assim, uma fala muito marcante da Lud no primeiro dia no metrô, a caminho da Estação da Luz. A Lud falou que, da experiência dela, de ter, quando ela esteve lá no território, de ter se lembrado o tempo todo para baixar as defesas, para não se defender, para estar aberta, estar disponível, né? De alguma forma, assim, a gente
tem essa reação de se assustar, né, um espanto, assim, ou um não, né, se proteger, um medo, né, de esconder o celular, e de estar naquele momento livre, sem baixar a guarda mesmo, né, tá disponível para os contatos, no olhar, na expressão. Isso me marcou muito, assim, foi uma mudança, assim, de paradigma na minha vida, de estar atenta a isso, de abaixar as defesas, de estar atenta e disponível, né? E a gente chegou lá para conhecer o Teatro de Container, da Companhia de Teatro Mugunzá. É um lugar muito agradável, a gente foi apresentado como psicanalistas do HC, e logo nesse primeiro dia eu conheci essa pessoa, que eu vou chamar de Z, que é a pessoa que eu estou atendendo nesses últimos 3 meses. E uma mulher super engraçada, assim, de cara. Tava eu, o Valmir, o Márcio e a Lud. O Valmir, dá um tchauzinho, esse é o Valmir, que também está atendendo. A gente estava juntos e a gente foi apresentado, eu e o Valmir, como os psicanalistas do HC, que estavam indo prestar atendimentos. E o Flávio já tinha designado 2 pessoas que se beneficiariam de um tratamento psicanalítico, né? E aí tava eu e o Valmir, e aí a Z, super engraçada, na hora falou assim, eu posso escolher qual vai ser o meu? Ele é gatíssimo, mas eu acho que eu vou me sentir mais à vontade falando com uma mulher. E aí a Lud falou, acho que ela já escolheu, né? Acho que a gente já dividiu, então, e combinei com ela de um horário de atendimento. Esse primeiro dia foi um dia super violento também, a Guarda Civil Metropolitana espirrou gás de pimenta na gente, como se a gente fosse barata, assim. Foi bem agressivo, foi bem assustador, mas foi maravilhoso, assim, ver as técnicas de arte, de palhaçaria que eles usam no fluxo, né, que está espalhado e bom, foi essa situação. A Z estava lá, né, ela sempre vai todas as quintas nessa atividade que acho que depois a Andrea vai falar melhor. E eu combinei com ela um horário na semana seguinte para a gente começar os atendimentos, né? E aí no primeiro dia que eu cheguei lá para atender, a gente foi para a sala, que é uma sala de vidro, as paredes da sala são de vidro, que fica no teatro, na frente do teatro, perto da rua, então dá para ver as pessoas passando, a movimentação. E a gente entrou na sala, fechou a porta, uma porta de vidro também, e aí a Z falou assim, sobre o que eu posso falar? E aí eu falei, sobre o que você quiser. E aí ela falou assim, então eu quero falar sobre uma situação muito chata que aconteceu aqui essa semana. De um grupo de voluntário que vem aqui para dar aula pra gente, mas o que eles acabam fazendo, na verdade, é reproduzir discriminação. Eles chegam querendo ajudar, muito simpáticos, querendo ensinar, trazer recursos pra gente, mas na hora que aperta, eles não conseguem conversar com a gente. Eles vão falar pro pessoal do teatro, e o pessoal do teatro vem dar bronca na gente. Então, o pessoal vem ajudar, voluntariado, mas não trata a gente de igual para igual. Bom, foi falando mais sobre essa situação. Se ficava um silêncio, ela ficava muito agoniada, assim. Tipo, fala, mulher! Que silêncio é esse? Fala alguma coisa! O que é pra falar agora? E cada hora eu reagia de um jeito, né? Acho que no começo eu falei, então me conta a sua história. E ela contou a história dela. É uma mulher trans, de 29 anos. Ela falou assim, é uma história de resiliência. Ela veio para São Paulo em 2019 para tirar o DRT. E nessa vinda, assim, ela fala que ela veio para ficar em situação de rua mesmo, por um tempo, até conseguir se estabelecer. Ela via fotos de pessoas morando na rua em barracas e ela achava isso interessante, assim, porque na cidade dela, do interior de São Paulo, na cidade dela não tem pessoas em situação de rua. Ela não sabe por quê, ela acha que deve ser perigoso lá, deve acontecer alguma coisa, mas não tem. Você não vê pessoa em situação de rua. E ela achava isso, assim, gostava dessa ideia de vir para São Paulo e foi direto para a Praça da Sé. E já na primeira noite ela falou que o pessoal acolheu muito ela chegou e foi muito bem recebida. E aí ela falou que um velho chamou ela e falou, você pode ficar aqui na minha maloca, arrumou um lugar para ela.
E aí ela ficou contente e no meio da noite ela acordou com ele tacando pau na cara dela. E a minha reação foi assim, igual de alguns de vocês, de se assustar, né? Ela disse que ele tacou o pau na cara dela e que ela entendeu que ela precisaria fazer alguma coisa pra dormir lá, né? E quando eu me defendi, assim, num susto de... Ela, não, para, isso não é nada demais. Teve gente que já passou por coisa muito pior. E sempre assim, quando ela conta uma história, ela conta tudo com muita leveza, acho que muito rindo, fazendo piada. Mas se alguma parte da história me choca, ela já logo fala, para, isso não é nada demais, não vou me vitimizar. E vai contando coisas muito sofridas, assim, da história dela, né? Quando ela era criança, acho que ela conta com 1 ano de idade, a mãe dela conta que o pai bateu a cabeça dela no botijão de gás, assim, que ela estava chorando muito, bateu com a cabeça dela no botijão de gás. E eu entendi que não era pra eu me assustar, que era pra eu aguentar com ela essas histórias, né? E ela vai contando, assim, de muita violência em casa, por ser uma mulher trans. Ela disse que ela, quando criança, achava que era mulher, mas que ela não era reconhecida como mulher. E aí ela pensou, bom, eu não sou homem, porque eu não me identifico com os meninos, então acho que eu sou gay. Só que também não se identificou com os gays. E aí foi realmente uma história de resiliência, assim, pra ela conseguir o lugar como mulher trans. Na cidade dela, no interior, ela não conseguiu. Ela foi expulsa de casa com 16 anos e ela apanhava muito em casa. Ela tinha hora pra apanhar. Às 17 horas era hora pra apanhar. Ela pegava o galho da mangueira e a mãe dela batia nela com o galho da mangueira, ou o padrasto, tinha hora pra apanhar. Ela foi expulsa de casa com 16 anos e ela passa a pular o portão da casa todas as noites pra dormir no quintal, porque não tinha onde dormir. E até que ela foi pega nessa de pular pra dormir no quintal, apanhou muito, mas continuou pulando o portão pra dormir no forro do telhado, que era o lugar mais seguro. E depois disso ela trabalhou na lavoura com cebola, laranja. Ela falou que o trabalho que ela mais gostou foi um trabalho que ela fazia de polinizar as flores do maracujá. Então ela passava nas flores assim, que ela falou que parecia um trabalho de abelhinha, que ela passava espalhando o pólen assim para dar mais maracujá naquela safra, né? E na cidade ela participava de um grupo de teatro, que a princípio ela foi muito bem acolhida nesse grupo, mas quando começam as dificuldades, teve um limite também do acolhimento, né? Porque teve uma situação que ela levou as roupas para casa e a família rasgou as roupas, estragou, danificou as roupas, ela ficou até com vergonha de voltar pro teatro e ela ficou com uma fama assim, de ser meio preguiçosa. E ela fala que ela tem essa fama até no teatro hoje, assim, de ser preguiçosa. Ela fala que ela não tem muita paciência, assim, fica essas conversinhas, ela prefere não falar nada, sair de perto, e ela fica com uma fama de um pouco preguiçosa. Mas ela faz muita coisa, assim. Hoje ela faz muita coisa e é muito reconhecida no meio, muito boa, assim, apresentando muito talento. Bom, aí uma situação que acho que foi a situação mais difícil até agora que eu passei, que cheguei um dia para o atendimento e estava lá esperando ela, e aí veio uma moça bêbada, veio falar comigo e eu abaixei a guarda e olhei no olho e acolhi, e essa moça bêbada me abraçava, falou que eu era a Laura Pausini, e queria me beijar. Laura Pausini canta pra mim. E grudou em mim, eu fiquei lá com ela conversando até que a Dani chegou e eu falei pra ela, o nome dela é Maria, eu falei, Maria, agora eu vou precisar sair, eu tenho um compromisso, depois a gente se fala, tchau. E saí, mas ela não aceitou o tchau, então ela quis entrar junto. Eu precisei colocar ela pra fora, a sala de vidro, ela ficou rondando a sala de vidro. E aí ela abaixava o peito e colocava no vidro, enquanto a gente estava tentando começar uma conversa, gritava, batia e cantava a música da Laura Pausini. E até que ela descobriu a porta e entrou. E aí eu falei, não, aqui a gente está ocupado, aqui você não pode entrar, vamos pra lá. Mas ela não queria sair, ela voltava. E aí o pessoal do teatro chegou, vendo esse alvoroço, o pessoal do teatro chegou e falou, não, você tem que sair, esse horário é da Dani, esse horário é da Z, a sala está reservada para ela e você tem que sair.
se você quiser, você entra na fila do atendimento, você participa, mas agora não. Mas ela não queria sair. E aí essa funcionária pegou ela pelo braço e começou a puxar com força. E nessa hora a Zê levantou e falou, não, para, então saio eu. Não, deixa, ela tá precisando mais do que eu nesse momento. Nesse momento, viu? Tá precisando mais do que eu. Atende ela, depois a gente conversa. E aí eu sem saber o que fazer, falei pra Zê pra gente marcar um outro horário naquela semana, né? Marcamos na quinta-feira, 2 dias depois, e ela falou pra mim assim, tá bom, boa sorte. E saiu. E eu realmente precisei de boa sorte, porque a Maria grudou e a Zê falava assim, Mariah! Para com isso! Uma hora a Mariah caiu no chão e ela tava de mini saia e meio arrastão. E aí apareceu tudo, e aí a Zê falou assim, Mariah, que grilo enorme é esse, menina? Esconde essa pepeca. Super divertida, assim, nessa situação, fazendo palhaçaria, assim, né? Muito... uma situação pesada que ela deixou mais agradável. E me desejou boa sorte, saiu, realmente eu precisei dessa boa sorte, porque a Mariah grudou em mim, foi comigo até o metrô, e depois dessa aula de compaixão, né, de respeito, foi muito difícil me despedir dela. Ela chorava, pedia um abraço, falava que eu era a mãe dela, foi uma situação bem delicada, que marcou. E aí eu fui no metrô escrevendo tudo que eu tinha passado, e o pessoal me acolheu bastante, me ajudou a transformar isso, né, de alguma forma, o que a proposta que foi que o Valmir sugeriu na hora, assim, na sessão seguinte, na quinta-feira, eu cheguei lá e perguntar pra Zê, o que você acha que poderia ser feito nessa situação, né, aproveitando o gancho, assim, do que ela falou dos voluntários que chegam, né, e não se comunicam. Eu perguntei pra ela o que você acha que teria sido melhor, né? Como reagir a essa situação, assim? Eu não sei, eu fiquei desconcertada, assim, né? Como você acha que poderia ter sido? E aí a Zê falou assim, não tem muito o que fazer, né? É por isso que a porta do teatro fica fechada, porque a gente não dá conta de cuidar de todas essas demandas, né? Mas uma vez que entrou, não tem como se desfazer, né? Se você olhou no olho, você não vai... deixar, né, tipo, agora não, essa pessoa tá precisando muito, ela não tem nada, ela tava, por mais que tivesse bêbada, né, uma pessoa que não tinha como jogar ela pra fora do teatro, ela entrou no teatro, agora a gente vai ajudar, né, não tinha o que fazer. Bom, e seguiu, né? Acho que depois disso, de alguma forma, porque eu senti naquele dia com a Mariah que não era pra mim, que eu não ia dar conta, que eu tava pensando que eu era, né? De ir no território, atender, assim, situação muito difícil. Mas depois, com esse manejo, assim, entendendo que é realmente uma situação de aprendizado, né? De me colocar humildemente nesse lugar de que tô lá pra escutar, pra entender, pra pensar junto, né? Não pra fazer algo. E acho que vem bastante isso, assim, dela fala alguma coisa, né? O que é pra falar agora, esse silêncio. Mas de sustentar esse lugar também foi muito legal, porque ela percebe, eu gosto de ficar em silêncio quando eu quero, mas quando eu não sei o que o outro tá pensando, eu fico muito preocupada. E ela até relaciona com na família dela, assim, que as pessoas estavam pensando muito mal dela, né, e maltratando muito ela. Então, ela fez essa associação que ela fica nervosa com esse silêncio quando tá o outro querendo saber o que o outro tá pensando dela. E aí teve uma outra situação que eu cheguei, acho que umas 2 semanas depois disso, que ela não apareceu, e ela mora no teatro. E aí eu fui lá atrás no coletivo Tem Sentimento, que é o coletivo que ela participa, de geração de renda para mulheres cis e trans da região da Cracolândia. Fui até lá e ela estava com as amigas e ela, gente, meu Deus, é psicóloga, eu tinha esquecido, nossa, já deu o horário, ai, desculpa. Olha, isso aqui é fulana, fulana, fulana. Olha pra mim e falou, seu nome eu esqueci. Eu, Estela. Ela, gente, você é psicóloga, Estela. Todo mundo, eu também quero psicóloga, como é que faz? E, bom, vamos lá pro atendimento, a sala de vidro, e todo momento, assim, alguém passa, ela fala, o cara que vende queijo, peraí que eu vou rapidinho pegar um queijo. Ou fulana já fez tal coisa. O território tá muito dentro do atendimento, assim,
é uma vitrine, né? Todo mundo passa e vê. E também teve um dia de uma cena muito desagradável, que um cara bêbado passando na rua começou a mexer, ei, olha pra mim, olha pra mim. E aí, em algum momento ele falou assim, é uma mulher e um homem. E ficou um silêncio, assim, né? E aí a Zé falou assim, não, para, isso é normal, para, nem vamos falar disso, sério. E acho que é realmente uma situação constante, né? Tá muito no começo ainda, comecei o atendimento no final de junho. Bom, acho que eram essas coisas assim, que eu tinha para compartilhar dessa situação. Acho que é isso sobre o caso, assim. Essas informações que eu queria jogar, e acho que agora vocês falam um pouco e depois a gente abre para conversar. Obrigado. Vou pegar uma água. Bom, não sei se todo mundo me conhece, eu sou Ludmila, eu estou aqui, sou psicóloga voluntária do Serviço de Psicoterapia, sou do Núcleo de Psicanálise, estou aqui há quase 10 anos. Já passei por 5º ano, residência, o curso de extensão e agora estou cuidando um pouco desse projeto que a gente está, grande guarda-chuva de projeto que a gente está chamando de Conversa com Psicoterapeuta, que inclui um trabalho com os pacientes da lista de espera e algumas outras coisas pequenas que a gente vai fazer, experimentos pequenos que a gente tem feito, incluindo esse na Cracolândia, que eu vou aproveitar para começar a justificar, depois o Oswaldo fala mais, vai querer conversar mais com vocês, mas que veio de uma demanda dos alunos muito antiga, de que a gente, de algum modo, tivesse uma experiência fora do HC, né? Então, muitas pessoas procuravam a gente, dizendo, até conhecendo experiências que a gente já tinha feito, que o Oswaldo já tinha feito fora daqui, como é que um trabalho que chamava Conversa com Psicanalista, perguntando um pouco como é essa ideia de atender populações muito vulneráveis fora daqui, porque as populações que chegam aqui já estão em outra situação, até porque é um serviço terciário, né? Isso é um problema, porque é um serviço terciário, então a gente tem um cuidado ético, inclusive, de não boicotar a lógica do SUS, e aí estamos pensando bastante sobre isso. Como é que a gente faz, como é que se faz, quando faz. E aí o jeito que a gente pensou isso, pelo menos por enquanto, e por conta dessa possibilidade, essa oportunidade de parceria que apareceu numa outra situação de pesquisa que a gente estava fazendo, era de tratar isso como um experimento piloto e clínico, para a gente entender o tipo de trabalho que pode ser feito com essas pessoas, sistematizar isso e trazer para cá, via pesquisa mesmo universitária, né? Então é isso que a gente está fazendo, por isso que o atendimento não tem escala, e por isso que a Estela diz que dá um pouco de aflição quando as pessoas começam a pedir, de algum modo, algum atendimento, porque aí a gente encaminha para a rede como a rede funciona. Não vem para cá, a gente tem atendimentos muito pontuais, por enquanto, sendo feitos lá, né? O trabalho, então, tem sido de levar alunos dos vários, tanto da graduação, quanto da residência, quanto dos cursos de extensão, gradualmente, aos poucos, para conhecer o trabalho do Flávio e da Andréia no Fluxo. Essa possibilidade está aberta, quem tiver esse interesse pode procurar a gente para a gente fazer isso. Um dia, né? Não tem sido simples, como a Estela falou, tem tido muita operação na Cracolândia, as operações são muito violentas. A gente foi detido na semana passada, de um jeito muito truculento mesmo, simplesmente porque estava lá. Então, isso tem acontecido. Isso precisa ser dito para quem quiser ir, mas quem quiser ir tem essa possibilidade, a gente tem que conversar com a gente para ir lá conhecer o tipo de intervenção que eles fazem, que já é um tipo de intervenção clínica muito interessante, porque é uma intervenção que é feita toda quinta-feira, dentro do Fluxo, em que o Flávio, que é um psiquiatra que foi formado aqui, fez residência aqui, e a Andréia, que tem formação em palhaçaria, e que é uma das pessoas que eu digo que é a psicoterapeuta mais nata que eu já conheci, muito sensível, fazem um concurso de slam com os usuários,
durante umas 2 horas, mais ou menos. Então, é como se fosse um show de talentos. Slam é um tipo de intervenção cultural que é de poesia, né? Não sei quem conhece, mas que é um concurso de poesia muito popular nas periferias e na região central da cidade, que trabalha com essa ideia do rap, mas não só. As pessoas têm que fazer rap, funk, poesia num tempo curto. E isso viram grandes concursos que mobilizam a periferia inteira. É uma coisa super interessante. Quem quiser pesquisar, o slam é um movimento muito interessante. E aí, baseado nessa ideia do slam, eles chamam a intervenção palhaça deles de slames, que é uma brincadeira com isso, mas que é como se fosse um show de talentos. Chega lá, as pessoas, alguns usuários candidatam para serem jurados, eles sentam em umas cadeiras de praia que são carregadas até lá, outros usuários são convidados a se apresentarem, e aí os jurados dão notas para as apresentações e no final tem uma premiação. De 9 a 10, porque a tragédia já é muito grande, essa é uma das brincadeiras constantes. A regularidade dessa intervenção produz um efeito muito interessante. Então, acompanhar tem sido muito interessante para a gente, porque primeiro exige um traquejo clínico enorme, porque é como essa situação que a Estela conta no teatro, isso acontece em escala no fluxo. Muita gente procura os palhaços, as pessoas que estão acompanhando os palhaços, para conversar, para dizer coisas, às vezes em estados muito organizados e às vezes em estados muito desorganizados. Então, e aí tem muitas intervenções que vão sendo feitas ali, e a regularidade disso vai produzindo uma espera e uma espécie de estado mesmo, do próprio fluxo, que é um estado que a gente chama de uma psicoterapia, não tem como, é uma coisa muito interessante de assistir. Então a gente pode contar mais disso, mas eu só queria dizer que essa é uma das possibilidades, e a outra coisa é que daí, pra gente também poder estar lá, a contrapartida que a gente ofereceu era de atender são 4 pessoas, que já estão em outro estágio, fora do fluxo, que já receberam casa, que já fizeram um trabalho de redução de danos com o psiquiatra e que então precisariam estar em psicoterapia. E aí a gente juntou 4 psicoterapeutas que estavam interessados nisso, para além das tarefas que eles já executavam aqui, né? Porque não era para também ficar mudando muito a lógica do trabalho aqui. Mas que achavam que faria diferença para a sua formação, e aí essas pessoas atendem dentro do Teatro de Container, que é quem tem a parceria com o Teto Trampo e Tratamento para ser a sede das nossas coisas. Assim, lá ficam guardados os materiais, por lá que a gente recebe... eu já estou me incluindo no agente, né? Cuidar um pouco. Mas que o Teto Trampo e Tratamento recebe uma parte da verba, enfim, tem toda uma articulação com o teatro. E aí o teatro abriga, então, esses atendimentos. E aí a gente conseguiu essa sala, que é uma sala multiuso do teatro, que é um aquário, quem for lá vai ver. O teatro são 4 containers, eu acho. Tem um container principal, que é o teatro mesmo. Aí tem esse de vidro, que em cima tem um estúdio, e atrás tem esse outro, que é o coletivo Tem Sentimento, e um outro coletivo que chama Birico Arte, que é um coletivo também super interessante. Tem até que é um coletivo de artistas que se juntaram, artistas da classe média com artistas do fluxo identificados. E eles produzem juntos, tem muita troca, fazem exposições juntos, é um negócio muito rico, assim, muito interessante. Então, e o Tem Sentimento é esse coletivo de mulheres, que é um coletivo de geração de renda para mulheres cis e trans da região, que faz costura. Então, eles são contratados por muitas ONGs para fazerem costura com essas mulheres, mas também vendem coisas e, às vezes, distribuem muitas coisas para o próprio fluxo. Só para explicar como é, né? Então, é mais ou menos isso. E aí, eu anotei umas coisas que eu queria falar do material que a Estela trouxe, que eu acho que é uma coisa um material muito, muito interessante. Primeiro, eu queria dizer que a nossa admiração é recíproca. Eu fiquei muito emocionada com você dizendo isso. E... eu acho que tem essa fala da baixa de defesa exige uma contrapartida que é uma coragem muito grande de estar lá. Não no sentido só... aliás, não nada no sentido salvacionista. Então não é uma coisa de estar lá com coragem porque aquilo exige uma postura de salvador ou de herói,
mas é de estar com coragem porque, de fato, aquilo mobiliza na gente muita coisa. E por isso é muito desafiador e muito interessante. E para a formação, a gente acha que é uma coisa muito importante, porque mobiliza na gente não só uma série de defesas psíquicas, que a gente descobre que tem, como uma série de defesas políticas. E que a gente também vai lá se confrontar com o que é isso que todo mundo tem chamado da branquitude, desse lugar, de um modo que é outro modo. Porque não é no livro, não é na discussão teórica, é no encontro com essas pessoas que de algum modo requisitam da gente uma postura muito de entrega, como a Estela conta o que a Zê faz. Quer dizer, eu não vou... Se você vier aqui, e ela diz isso de muitos modos, eu vou recuperar na fala da Estela, mas se você vier aqui numa postura de poder ou hierárquica, eu não vou falar com você, porque isso eu não aguento mais. Né? Então ela está dizendo isso quando ela diz que não lembra o nome da Estela. Ela está dizendo, e ela disse isso para mim também antes, ela diz isso quando diz, vocês vêm os caras aqui e não conversam com a gente, eles vão falar com o pessoal do teatro. Ela diz isso quando ela diz, essa agora precisa mais de mim do que eu, precisa mais de você do que eu, e também de mim, porque sou eu que estou te dizendo isso. Uhum. Então a gente vai combinar que agora a gente vai cuidar dela e depois você vai voltar. Ela diz isso no humor, né? Então tem uma fala que é constante, e essa pessoa é muito especial, também vamos combinar, que não é qualquer paciente, é uma paciente que eu acho um presente, é uma mulher muito sedutora, muito incrível, muito interessante, com muito recurso. Mas que vai dizendo isso, e aí vai mostrando pra gente um monte de coisas que, pro nosso lugar, seriam muito surpreendentes. Por exemplo, ela já leu literatura russa, na biblioteca da cidade dela. Então ela chega pra mim, quando ela me conhece, e fica numa brincadeira com meu nome, horas, recuperando vários personagens da literatura russa, brincando comigo e mudando meu nome, e tirando um sarro da minha cara, e depois ela diz que esqueceu meu nome também. Então tem toda uma coisa que é muito interessante desse jeito. Assim, né? Essa era uma das coisas que eu queria falar. E a outra coisa que eu queria falar, só para também daí passar a palavra para as outras pessoas, que eu acho que tem coisas mais interessantes para falar, é que ela é alguém com muito recurso e que aproveita muito o atendimento. Então, tudo isso que a Estela vai contando também como situações muito peculiares, não atrapalha o atendimento, que também faz a gente se rever de uma série de coisas. Não atrapalha que o trabalho hoje, pelo contrário, vira jeito de usar para fazer o trabalho. Então, quando a gente chegou lá, ela estava num momento muito vulnerável. Ela tem muito recurso, estava muito articulada para começar muitos trabalhos com a Andrea e com o Flávio, mas estava num momento de uso de droga, risco do uso de droga, ela tinha trocado a droga pelo remédio, estava uma discussão lá de como é que ela fazia para cuidar, para não abusar demais do remédio, ela estava pedindo o remédio demais. Ela estava muito irritada e aí ela usava todo esse recurso que ela tem intelectual, que é muito alto, também como defesa, então ela ia ficando falando e se mostrando, e mostrando como ela era especial, mas também não estava deixando muito ninguém chegar perto. E ela está em outro lugar. Ela está muito tranquila. A gente passou por essa situação de violência muito intensa na semana passada. Ontem a gente teve que depor na defensoria. Eu voltei com ela da defensoria e eu falei para ela, você é focada, né? E ela falou pra mim, eu descobri, Ludmila, que fazer plano não vai me ajudar. Eu preciso de foco. E eu achei isso uma coisa muito sagaz mesmo, assim, para o tipo de vida que ela tem levado. Né? Que é esse que a violência não para. Melhora, diminui, agora ela tá numa casa, tá deixando de morar no teatro, vai se organizando, já tá com trabalho, está fazendo curso, tudo isso já está acontecendo. Não é que a pessoa fica parada, estagnada, mas é todo dia que tem alguma violência, tanto por ela ser uma mulher trans, quanto por ela estar numa região de muita vulnerabilidade. Então, o fato dela dizer isso, está dizendo assim, eu estou sacando qual é, e estou conseguindo me organizar, apesar de... Que idade tem ela? 29 anos.
Posso falar? André. Bem, primeiro, a palhaça é... Qual a sua profissão? Palhaça. Aí a pessoa pergunta de novo, qual é a sua profissão? Aí eu falo palhaça. Aí a pessoa pergunta pela terceira vez, qual é a sua profissão mesmo? Mas você trabalha com o quê? Eu ouço isso todos os dias. Há 27 anos. Tenho 34 de teatro, né? Eu fazia teatro antes. E há 27 anos eu conheci a palhaçaria, né? Que é como a gente chama hoje esse trabalho. Até porque essa figura do palhaço migrou, né? O palhaço, só para assim, contextualizar, porque senão a gente fica pensando numa figura que, na verdade, essa figura é um pouco mais extensa do que a gente pensa no nosso conhecimento mais, assim, raso, né? Do que você pensa no palhaço, você pensa no circo e talvez pare por aí, né? O palhaço não é só a figura do circo. O palhaço teve no circo um grande palco por um longo espaço de tempo, mas quando a gente diz palhaçaria, a gente está falando daquela figura cômica que em todas as sociedades, todas as civilizações, desde que homem é homem reuniu três, aparece essa figura. Quem é essa figura? Essa figura é a figura do riso, é a figura que transforma aquilo que ninguém consegue lidar, né? Revela e diz, vamos pensar sobre isso, né? Então, é a figura que pode falar todas as verdades para o rei. É o bobo da corte. É a figura que nos povos nativos e povos primeiros é aquele que tem o mesmo status que o curador. É aquele que, quando o pajé está fazendo alguma besteira, sobe na casa lá, no teto, e caga lá em cima, para dizer para ele que ele está fazendo merda. Esta é a figura, né, do palhaço. É por isso que essa figura, ela pode estar em todos os lugares. É talvez a figura de maior liberdade que eu conheci no mundo da performance, das artes. E é impossível não se render a essa máscara, assim, né? É impossível não se render a ele. Porque ele olha a partir de um lugar, de uma disponibilidade, não existe nada entre nós. Nada, nenhum muro, nada, não existe nada. A não ser a nossa conexão, agora. Eu nunca entrei num lugar esperando fazer algo por alguém. Aliás, essa é uma regra da palhaçaria, né? A máscara, eu estou a serviço da máscara. E eu me preparo para estar nela e deixo ela atuar com todos e tudo que acontece. Esse é o meu treino como profissional dessa área. Quer dizer, obviamente, eu estou num lugar, eu atuo numa palhaçaria que tem esta característica. Tem outros 1000 palhaços que você vai encontrar pelo mundo afora,
que tem outras escolas, como todas as profissões, apesar de não parecer, palhaçaria também tem escolas diferentes, né? Assim como tem o Freud, o Jung, na palhaçaria tem a Sue Morrison, que é a minha mestra, tem Golier, tem Lecoq, tem um monte de mestre aqui no Brasil também. Então, acho que essa experiência dessa figura dentro de um lugar de vulnerabilidade, a máscara está no lugar certo, né? Ela está no lugar de conexão com as pessoas. E essa conexão é aquilo que a gente treina quando vai e fala, ai, quero ser palhaça. Palhaço. Aí a pessoa fala isso e fala, ok, vamos lá. Você tem uma vida inteira para trabalhar, só vou te avisar isso. E aí, eu vou trabalhar o quê? Para essa pessoa ser engraçada? Não. A primeira pergunta que a gente faz para uma pessoa que entra de nariz ela fica extremamente vulnerável, né? Ela põe o nariz e entra e olha para as pessoas, olha no olho das pessoas, olha para cada uma das pessoas por um tempo. Esse é o exercício. E a minha pergunta a minha frase para essa pessoa é: deixe a gente ver quem você é. É isso, palhaçaria é isso, né? Com esse treino, com essa coisa, né, de eu deixar com que as pessoas do território, ou a pessoa do CAPES, ou aquele que está sendo atendido, deixar ele ver quem eu sou, faz com que ele entre em contato com ele mesmo também, com quem ele é. Pode ser que não no primeiro encontro, no segundo, no terceiro, mas em algum momento ele vai fazer essa conexão. A outra conexão, esse olhar, né, e é sempre, a gente trabalha e treina a vida toda a olhar, né? A olhar. E ver quem o outro é. Uhum. Então, se a pessoa conseguir olhar um segundo no seu olho e parar e se conectar com ela, pronto, já valeu o dia, entendeu? E lá tem um acolhimento que também é real. Tem que parar o cara, né? O cara vem todo no meio do espetáculo com uma faca no bolso e tira, né, aquele dia, e com uma faca e, bom, para ele, né? Segura ele lá. Quer dizer, a Mafalda sabe melhor do que eu como fazer isso. A Mafalda é a palhaça. A Mafalda é a palhaça. Então, seguramos ele ali, né? Pus a mão nele também. Aliás, mas isso é meu, assim, né? Eu ponho a mão, dei a mão para ele, né? Falei, cara, guarda isso, porque você vai matar a palhaça agora? Matar os palhaços? Não vai ser legal, amigo. Guarda esse negócio aí. E o humor também, o riso, tira um pouco desse lugar da tragédia. Por que a gente acha que a vida dele é uma tragédia e a nossa não? Eu sempre penso isso, né? Por que eu acho que a vida dele é um horror e a minha não? Né? Qual é a diferença? A vida dele é o horror que ele aguenta. E a minha é o horror que eu aguento. Simples assim.
simples assim. Porque senão a gente fica num lugar muito diferente. E aí não tem conexão e não tem trabalho. Né? Então, só para terminar, eu tenho que falar mais coisa? Só para terminar, assim, né? Teve... fomos todos detidos, né? Levados, conduzidos de uma maneira amorosa para a delegacia, né? E aí chegou na delegacia, entrou um monte de usuário, também foi junto. Porque aí, tipo, eles estavam... Alguns, por exemplo, tinham 2 nesse dia que, né, aquela mulher e um outro, aquele que foi abraçando a gente que eles estavam bem aquele dia, eles estavam bem. Ela falou, engordei 4 quilos, pintei o cabelo, enfim, né? E o outro também estava bem melhor, que ele chora quando ele vê pessoas, eu acho que ele chora. E aí, nesse dia, tinha um outro que estava bem fora da casinha, lembra? Aí, uma hora eu falei para ele, quieto, senta aí, agora basta, senão se vai piorar muito as coisas. Aí ele não adiantou, e saímos, e eu fiquei de mão dada com ele. Lá fora, falei, vou ficar aqui um pouco com você, depois eu vou entrar. E aí uma hora ele olhou pra minha mão e falou assim, a gente casou? Aí ele falou, ai, seria bom, né? Porque eu sou mágico e você é palhaço. Isso, E ele tava num super delírio de grandeza, achando que ele ia tirar a gente da delegacia, falando. Tem nome. Vocês foram pra delegacia? Estavam lá. Porque a gente tava lá. Mas depois a gente conta isso, porque é uma cena mesmo. Mas o que aconteceu era que é isso. Ele estava num delírio enorme de grandeza, eu vou tirar vocês daqui, deixa que eu respondo. E aí ele gritava com os policiais, e aí a gente dizia, não, por favor, fique quieto. E aí não adiantava. E aí o André agiu desse modo e funcionou. Acho que dar a mão sempre funciona. Dar a mão pro cara, segurar aqui nele, dizer, vamos lá, amigo, respira aí. E eu acho que a respiração também funciona muito, assim. Eu dou aula de palhaçaria e não é nada diferente. Quem chega para fazer palhaçaria comigo tá no mesmo enrosco que todo mundo tá. O problema não é a Cracolândia. O problema é todo mundo. O problema é a sociedade inteira estar enroscada. Eu posso falar uma coisa que eu pensei agora, assim, da formação médica aqui, né? Na residência, a gente não tem esse manejo, né, de pôr a mão aqui, de dar a mão. O que a gente tem aqui tem um termo que é SWAT. Você chama SWAT no rádio, a equipe de contenção do plantão, que vem correndo para imobilizar o paciente. Então não tem um manejo, assim, como você está falando, né? Uma formação também agressiva, uma contenção química, contenção mecânica, né? Acho que é aqui que a gente está agora, né? Mas é Sim, eu vou falar rápido. Coube a mim ficar por último, isso é bom e ruim, né? Porque tanta coisa já falada e acho que nem precisaria falar tanto mais, mas ao mesmo tempo tanta coisa que se pensa a partir do que se fala. Eu vou tentar ser muito breve, porque eu acho que talvez circular a palavra seja mais interessante do que trazer tanto mais o trabalho, mas eu queria falar algumas coisas sobre o trabalho e sobre o que a Estela falou do atendimento. Essa postura de chegar, ir até o território, tirar a gente do lugar que habitualmente a gente está, por exemplo, aqui no IPQ, atendendo, é uma travessia. E a gente efetivamente tem que encarar essa travessia.
um dos efeitos que teve para mim chegando principalmente no fluxo, porque o teatro ainda ele tem uma certa organização que a gente reconhece. Ela tem uma lógica que a gente consegue reconhecer de organização do espaço. O fluxo é outra lógica. É uma lógica muito própria que acontece ali e você consegue sacar algumas coisas desta organização. E não pensem que outra lógica significa desorganização. É muito organizado. É só algo que nós não estamos acostumados. E quando, eu vou dizer do ponto de vista pessoal, eu não sei se isso vai dizer da experiência de todo mundo, mas ir se aproximando, porque vai um cortejo do teatro até o fluxo. Literalmente um cortejo. Tem um som, as pessoas vão seguindo, algumas cantando, e vai indo até o fluxo. Este trajeto, quanto mais vai se aproximando, mais você vai vendo, vai dando um giro, parece assim, no mundo. É como se aquelas pessoas que na fantasia estão lá, tem um grupo lá, tem uma massa de pessoas que estão lá, elas vão se tornando um pouco mais indivíduos, menos uma grande massa de pessoas. Começa a ganhar rosto, começa a ganhar voz, começa a ganhar cheiro, começa a ganhar palavra. E isso muda. É impressionante. E a gente vai entendendo como as estruturas funcionam. O que a Lúcia e a Estela foram falando um tanto, e o que a Andréa também fala, acho que está um pouco contido nisso tudo, né? A gente vai entendendo que nós estamos num lugar. E este lugar não é o lugar que todas as pessoas estão. Nós temos posições que conferem muita coisa. E uma vez ali, se a gente consegue um pouco ir desarmando, a gente vai quase que inverter e começa a olhar dali para fora. É muito interessante esse giro que vai dando. Eu teria muitas outras coisas para falar disso, eu não vou continuar, como eu disse, eu quero ser muito breve. Eu quero falar um pouco do que a Estela trouxe, porque vai ficando muito claro, né, no seu relato, que é uma sessão, com as suas particularidades, mas você sustenta um lugar de uma analista ou de uma psicoterapeuta para a gente ampliar a conversa. Porque você carrega com você essa postura de psicoterapeuta e de analista. Você pode ter sido muito testada a sair desse lugar, mas você sustentou. Quando você sustenta, continuar escutando. A gente não pode esquecer que esta é a postura inicial também. Escutar, estar presente e se disponibilizar. E não é não se chocar. Eu acho que quando a gente não se choca, como psicoterapeutas, acabou o atendimento. Acabou, a gente não está recebendo, não está em contato. E você sustenta isso também. Quando a Zê te diz, né, mas isso não se choca tanto, isso já é o jogo do atendimento analítico. Não é para você não se chocar, talvez. Talvez seja só para você, paulatinamente, poder transparecer isso, porque chocaria ela, talvez, de novo. Algo que ela, com muito custo, consegue se organizar, fazer uma espécie de barreira para poder ir adiante. Talvez se ela se chocasse tanto, ela poderia ter sucumbido antes, uma hipótese. E ela consegue ir adiante, dosando um pouco isso. Assim como ela faz com você. Tenta dosar um pouco. E é muito interessante isso, né? Os pacientes ensinam muito a gente. Se
a gente deixa também de aprender com os pacientes, se eles deixam de tocar a gente, não tem mais atendimento, como eu comentei. Então a gente aprende cada lugar que eles podem movimentar desde o nosso lugar. E a gente se mistura mesmo. Acho que o grande trabalho que a gente tem depois é conseguir um pouco pensar, se misturar, pensar, se misturar. E isso vai dando esse jogo. E aí, um pouco que eu queria comentar da Andréa, que aí eu complemento você, Lud, de novo, que ela é uma psicoterapeuta nata e também uma psicoterapeuta que se preparou. Porque quando você fala da palhaçaria, é um tratado de psicoterapia. É um lugar que um psicoterapeuta deveria estar também. Do contato, abertura, tem um recorte do riso ou da provocação daquilo que não pode vir por esta linguagem, que também é muito cara para a psicoterapia. Como que a gente acessa? Tem muitos meios, como você disse. Até na própria palhaçaria tem muitos meios. E a gente também procura meios para que isso possa emergir. E a gente acolhe também. Assim como você, neste episódio, que ela conta desse sujeito que tira uma faca, uma lâmina, ele estava muito desorganizado naquele dia. Ele estava agressivo e ele andava, ele passava pelo meio das coisas, e tem uma figura nos fluxos que organiza. Os fluxos estavam começando a ter um atrito entre eles que poderia ficar muito feio. Ele bateu nele, né? Ele bateu. Antes, ele bateu na cara dele. Que organiza o fluxo. E esse sujeito que ela está dizendo, ele era mais alto do que eu e mais forte. Para vocês entenderem quem era essa figura que ela conseguiu conter. Mas como a Estela bem lembrou, também lembrei, né, disso. Né? Não é uma contenção de pula 3 em cima, segura, pega o braço, pega aqui. Não, é um ângulo que é um olhar mesmo e é um falar com o sujeito. Se ele fosse para cima dela, ele era muito grande e ele estava muito desorganizado. Né? Tem um jeito de se falar e de entrar em contato que foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. Quando ela falou com ele, eu estava olhando para a cena, ele se transformou de uma cara muito agressiva para uma cara que eu nunca vi uma transformação daquele jeito. Parecia uma criança desamparada que estava recebendo um amparo. Foi uma das coisas mais impressionantes. Eu me emociono falando agora, porque aquilo é um processo psicoterapêutico, ou aquilo é um processo da palhaçaria, ou aquilo é um processo simplesmente se olhar para alguém de uma forma humana. Acho que tudo se mistura um tanto. Né? Um é o outro é o outro, e a gente... E é um trabalho impressionante, potente. Eu não estive na última quinta-feira, e é uma posição muito curiosa de estar próximo do grupo, mas não ter vivido a violência que o grupo viveu. É muito curioso estar neste lugar, porque eu vou ouvindo as coisas, vou me identificando, mas ao mesmo tempo sei que tem um tanto disso que não está vivido por mim diretamente, mas indiretamente a gente vai vivendo. Eu fiz questão de falar isso, essa última parte, porque eu concordo com você também, André. A gente não é a Cracolândia lá. É um todo. A gente não vai se separar tanto disso. Tratar a Cracolândia não é tratar lá. É tratar tudo aquilo que faz aquilo existir. Aquilo não está lá por acaso. Bom, é isso. Eu quis ser breve. Eu acho que o Oswaldo fala e depois Não, acho que a gente podia abrir para quem quiser. Eu
tenho o meu testemunho de ter passado um dia lá, que foi uma experiência transformadora. Assim, ter assistido o trabalho de vocês, ter acompanhado tudo e, assim, e não também me surpreender muito, né? Quer dizer, eu acho que ali é uma circunstância que nos desafia, mas a gente vê que como psicoterapeutas, como psiquiatras, a gente tem muito o que fazer, porque as coisas acontecem assim no sentido de que as nossas ferramentas, o nosso treinamento, a nossa forma de receber o outro, de escutar, pode ser exercido, né? É claro que depende, porque depende do indivíduo ter essa disponibilidade, essa coragem, essa generosidade de se dispor, mas não é muito diferente do que é exigido da gente, que a gente pode promover no outro, né? Que não é estranho, né? Aí eu lembrava do nome do livro do Pedro, que é Uma Flor Nasceu na Rua. E essa experiência é isso também. Você vai lá, eu sempre passei pelo meio da Cracolândia e fechava o vidro do carro para ir na Sala São Paulo. Agora eu tenho vontade de descer, aí a família, aqueles falam. São pessoas assim, que adquirem, tem aquela coisa que a gente olha, que é um olhar do preconceito, da dificuldade com o estranho, com o estrangeiro, né? Aí você vê uma massa cinzenta, escura, então, mas quando tem esses momentos, é impressionante o que mobiliza de possibilidade dessas pessoas receberem ajuda, essa intervenção do Islã lá, com aquelas pessoas numa situação física, assim, o aspecto e a condição é de uma degradação imensa, mas aí você põe os olhos deles, eles adquirem cor, né, e personalidades, né, e demandas podem ser percebidas. Eu queria ver se alguém quer falar. Andréia, como é o seu medo frente a um cara com uma faca e tão desorganizado? Como é que é você frente a isso? Eu não tive medo. Se tivesse, Eu não tenho. conseguia. Não, porque eu tenho uma conexão com eles e com ele. E eu posso estabelecer essa conexão. Pode ser que não dê certo, né? Pode ser que realmente ele pule em cima de mim e queira me matar, né? É uma possibilidade. E aí, assim, o que eu tenho que fazer é tentar. Eu tento a partir da máscara, né? Eu não tento a Andréia. A Andréia provavelmente pegaria no pescoço dele, porque eu também sou, entendeu? Eu também ia dizer pra ele, ai, né? Mas posso te complementar? Sim, ninguém teve medo. E todo mundo sabia que o risco era muito alto. Então tinha uma tensão nesse dia. Mas eu acho que tem isso, de que, enfim, a porta está aberta de outro jeito e tem o grupo. E isso faz muita diferença. Tem o grupo. Porque Tá não todo era ela mundo sozinha atento, fazendo essa intervenção, era um grupo inteiro. Tava todo em mundo volta. atento. Todo os mundo meninos, atento, todo a mundo moça, sabendo. todo mundo estava olhando aquilo acontecer, né? Todo mundo sabe que, né, o Flávio, né? Tá todo mundo atento. É verdade, assim. essa coisa do grupo é muito grupo, verdade. Porque sim. no dia que a gente foi detido, depois alguém me perguntou, mas você não ficou com medo, né? Na hora, você não tem medo. Na hora você... Porque tem o Porque grupo, né? tem um amparo das pessoas. Né? E a gente verdade. também está cuidando do grupo. E o grupo está cuidando da gente o tempo todo, né? Pedro. Eu queria falar, eu não me aguento. Quero agradecer a todos vocês pela ação em si social e por vir ensinar alguma coisa pra gente hoje aqui. Mas, para mim, em primeiro lugar, eu acho que o que vocês trazem bem nitidamente é um acontecimento esquisito da nossa espécie, que é a possibilidade de que alguém venha perder sua forma humana,
seu rosto de pessoa e seu nome, voz, sobrenome, suas palavras, né? Isso também me lembra o Kafka, por exemplo, na Metamorfose, que diz que quando acordou de sonhos intranquilos, ele tinha virado uma barata. Eu acho que o trecho que me lembrou isso foi quando a Estela falou que eles foram afastados com spray de pimenta. Você falou como baratas, né? Então, naquele ponto, não existe necessidade de se pensar em estratégias de seguridade social, porque seguridade social é para humanos, não é para outras espécies. Então, se você matar um pernilongo, uma barata, né, que mal faz isso. Então, é como se estivesse abaixo até daquelas espécies que são protegidas por lei, cujo assassinato é crime. Ali é como se tivesse um degrau até menos do que isso, assim, fico pensando, né? E essa sala de vidro, que eu acho que é onde acontece o atendimento e o teatro e todos esses espaços que vocês vão ocupando, eles combinam para mim com aquela outro trecho muito forte da polinização do maracujá. Existe um diálogo, né, entre o spray de pimenta e o spray das abelhas. São dois sprays muito diferentes. Que é o spray onde acontece um tipo de descafiquização das pessoas que estão ali colocadas, né? E sobre isso acho que a gente tem um tanto de teorias práticas nossas que, a partir de um olhar humanizante assim, sobre o sujeito, mas André traz alguma coisa que para a gente é muito fundamental. Eu estava pensando, como é que isso não está colocado na formação clínica como um todo, assim, eu penso, né, porque as contenções que a gente aprende são as fortes, por medos também, acho que fantasias paranoicas que a psiquiatria nos desperta, né? Mas tem algum treinamento de se desdefendendo, como vocês estão dizendo, que eu acho que não é muito ensinado, cada um vai procurar isso por conta, o quanto consegue também, né? Mas acho que tem um treinamento fundamental de recuperar. Acho que quando ela diz, né, primeiro mostra quem você é lá no treinamento de palhaçaria, tem alguma coisa muito importante, porque o que se mostra é um sujeito humano, vai ser um sujeito humano, não vai ser uma barata, não vai ser um outro animal, né? Então tem um instrumental, assim, uma prática de vida que eu acho assim que tanto, acho que para a atividade que vocês fazem quanto atividade clínica, psicoterápica, ou médica como um todo, ou clínica como um todo, eu fico pensando assim, que é primeiro isso, depois o resto. Mas, em geral, se vê que o ensino do resto acaba atrapalhando esse primeiro passo. E isso a gente deveria tomar medidas para que não acontecesse, né? Mas, de novo, um agradecimento. Eu sempre fiquei muito tocado de ouvir vocês hoje. Só uma anedota, a pessoa que estava cantando na hora que a polícia interveio na quinta passada chamava Baratinho. É, né? E o que a SWAT faz é uma palhaçada. Exato. Jogando com as palavras antitéticas. É só para complementar um pouco no que você falou, e essas experiências, elas têm esse aspecto formativo muito importante, porque é como se a gente fosse posto à prova para recuperar coisas essenciais, que às vezes a gente faz automaticamente, mas que precisam ser implantadas, né? Principalmente nós que temos essa função, quem está iniciando, né? essa questão do outro. Eu queria falar sobre uma questão, assim, né, porque para mim foi um tanto surpreendente quando a Andrea fala da máscara enquanto possibilidade de conexão, né? Eu acho que, por muitas vezes, a máscara é usada enquanto proteção diante do outro, né? E aí depois, com a fala do Márcio, e com essa questão do grupo, até que a Marta colocou, eu fiquei pensando também nesse uso do grupo que vocês fazem, na verdade, né? Porque eu acho que, ao mesmo tempo que é um trabalho que só é possível em grupo e com uma certa organização interna entre vocês, é também o grupo que permite essa conexão, né? Então, o Márcio vai falando de uma travessia que vocês fazem juntos, mas quando você falou, por exemplo, de uma massa que vai se transformando em indivíduos, né, enfim,
que abre-se para uma outra possibilidade de contato com as pessoas. Eu entendi que vocês também vão saindo desse lugar de um grupo coeso que está aí se protegendo dentro de um ambiente hostil e também vão se abrindo para o contato, sabe? E achei isso muito bonito, porque acho que tem uma certa subversão mesmo do que é a máscara, do que é o grupo enquanto proteção, né? Parabéns, é isso, muito bonito. Um trabalho que subverte muito mesmo, que acho que abre para uma possibilidade de contato que a gente acaba se fechando tanto no dia a dia. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma questão? Os residentes. Quando vira optativa, Vai acontecer. Acho que a Estela provocou vocês a falarem que pra gente também eu tava muito curiosa, assim, querendo saber como chega uma experiência dessa pra vocês, o que vocês acham. Porque é isso, a gente tinha uma demanda muito antiga, mas a gente respondeu desse jeito e não sabe que efeito tem, né? Então, se vocês puderem contar um pouco e como é, que vocês ouvem, que intriga. Tinha umas pessoas aí fazendo 5 a cabeça, outras fazendo não. Eu fiquei curiosa de saber o que é. Não todo mundo ao mesmo tempo. Não. Desorganiza, a gente fica desorganizado. Acho que eu vou falar alguma coisa, eu nunca falei nas reuniões, mas acho importante. Desculpa eu tirar a máscara, que minha voz está um pouco presa aqui na boca. Eu acho que estou processando muito do que vocês falaram ainda, então acho que é difícil de devolver, mas primeiro, acho que os feedbacks de todo mundo de quanto é um trabalho que traz corpo para um lugar muito cinzento. Isso é muito impressionante no relato de vocês. E eu acho que quando vocês vão lidando com o desafio de ir criando uma possibilidade de cuidado, de terapia, de todas as formas, né, que vocês foram contando, nem sei nomear aqui exatamente. E acho que de sair de um lugar muito familiar para a gente, ir para um lugar que impõe algumas adaptações e criações muito interessantes, né? E importantes, eu acho que da gente poder se adaptar aos sofrimentos do jeito que ele aparece, onde ele aparece. Então, eu acho que essa experimentação que vocês se impõem nesses lugares, eu acho muito valioso, assim, muito impressionante. Eu não sei, eu não sou psicanalista, eu sou analista do comportamento, então talvez eu veja de outras formas, talvez eu tenha dilemas diferentes do que vocês estão fazendo, mas eu espero que as comunidades que têm talvez um apreço maior ao lugar da terapia como consultório enxerguem isso como algo possível, sabe, mais receptivamente, porque para mim, do lugar que eu vejo, eu acho muito importante a gente diversificar e ver o que está funcionando, o que não está funcionando e como a gente se tornando mais sensível àquilo que a gente não é e ajudando o outro a ser algo que ele talvez precise ser em algum momento. Não sei falar em outras palavras. Então, assim, só para dar um feedback, eu acho importante mesmo, muito ruim ficar nessa posição que a gente está tentando e não tem. Eu acho que queria dizer isso para vocês. Eu acho muito importante você ter falado, assim, porque pra gente, uma das ideias que fundamenta a gente tentar fazer isso aqui, e não em outro lugar, né? A gente tem inserções outras institucionais, eu e o Márcio, inclusive junto com o Oswaldo, então a gente poderia ter proposto isso em outro lugar, mas a gente quis propor aqui porque a ideia é justamente que a gente experimente formas de psicoterapia para além dos nomes de escola.
Claro que a gente vai ter a nossa formação teórica embasando a nossa visão de ser humano, de sujeito ali colocada, mas de algum modo a ideia é partir da clínica para pensar a intervenção, partir do encontro, né? E por isso que eu brinco com a Andrea, concordo totalmente com o Márcio quando ele diz que ela tem uma formação enorme, mas é perceber que outras formações que vêm de outros lugares também têm um efeito completamente diverso. O Flávio mesmo tem uma formação junguiana, que é diferente da nossa, apesar de ser, né, um pouco mais próxima do que a da análise comportamental, é completamente diferente. E a gente trabalha junto e nunca conversou sobre isso ainda. Não chegamos no ponto teórico que teríamos que ter uma conversa sobre isso. Talvez em algum momento a gente chegue e teremos essa conversa. Mas aí a partir do que a clínica coloca como desafio. E isso é muito interessante, porque isso faz a gente caminhar. Então, pra gente seria muito legal ter vocês, inclusive, né? A gente quis apresentar aqui para convidar todo mundo mesmo. Eu acho que até tem... Eu acho que talvez até a gente esteja, pegando a fala do Pedro, antes isso, né? Tipo, acho que vocês falaram, né, de um jeito bastante simbólico e impreciso, porque é um tema muito impreciso, muito subjetivo, e que eu concordo plenamente, é antes isso. Tipo, é antes isso do que qualquer outra coisa, que a escola, e eu acho que o que a gente trabalha aqui com os residentes é isso, mais do que as escolas, né? Ou pelo menos deveria. Eu acho que a gente tenta promover isso, estimular isso de um jeito muito, que antecede muito todas as teorias. E é interessante que vocês falaram em termos muito subjetivos, mas muito compreensíveis, para além da teoria psicanalítica, porque eu acho que nem precisou chegar nisso. Né? É algo humano, subjetivo, muito comum, todo mundo está aqui e todo mundo está lá também. Né? O quanto tudo isso é comum, o quanto de repente está no olhar a coisa. Se faz uma conexão ali, por mais perigosa que fosse a coisa, trouxe uma segurança também. Um estava entendendo naquele momento. E é sobre isso, talvez, que a gente está falando. Talvez todo o estágio de psicoterapia seja predominantemente sobre isso, antes sobre qualquer outra teoria, qualquer outro termo técnico. Eu achei, assim, impactante hoje. Estou, de fato, impactado de um jeito... Vocês falaram muito que transformou vocês, né, em pouco tempo. Eu acho que não tão pouco quanto dessa reunião me transformou. Estou agradecido pela fala de vocês. Nossa, eu achei muito incrível, na verdade, o que vocês trouxeram hoje. E eu acho que assim, a melhor forma que eu consigo descrever como chegou em mim é que, se fosse um livro, eu acho que eu estaria devorando agora. Eu ia virar à noite querendo ler, querendo ouvir mais e saber mais. Falaram, tipo assim, ele falou, a gente vai contar depois como foi a cena do que aconteceu. Eu fiquei, nossa, cadê? Não vai chegar, tipo... E a forma como vocês trazem isso pra gente, eu acho que talvez reflete a forma que vocês vivenciam também. Porque como você contou, foi bem assim, bem storytelling, tipo, bem tipo, estamos tomando um cafezinho, estou contando aqui de todas as experiências que na verdade são muito impactantes, tipo, eu tô aqui, tipo, é muita coisa para absorver realmente também. E eu acho que isso reflete no silêncio que ficou, porque a gente também não sabe como devolver, eu acho, né? Também não sei, mas... muito legal, e acho que eu fiquei muito curiosa também em saber quais partes de vocês ficam lá também, o que vocês carregam nessa... eu achei muito legal você falou assim, a gente vai de metrô junto, e aí a gente, no metrô eu fiquei digitando e contando pra todo mundo o que aconteceu. Não sei, assim, tipo, e o que vocês carregam de lá e o quanto tá participando disso, tá afetando e mudando a forma como vocês estão em outros ambientes. Porque é uma vivência muito intensa, é uma vivência muito diversa também, né, do que a gente está acostumado aqui no IPQ. E eu acho que isso, tem até um amigo meu, Gabs, ele sempre fala assim que, pra ele, né, um psicoterapeuta, um psiquiatra, tem que ser uma pessoa que tem vivência, né? E a Sônia fala muito isso na nossa supervisão. Tem que ter vivência. Então eu acho que o que vocês estão fazendo e vivenciando e esse projeto, eu fiquei muito curiosa, assim, de verdade, saber como isso está mudando a prática de vocês, como isso está
mudando suas outras vivências, né? Porque vocês não são mais os mesmos. E toda quinta e todo dia deve ser, tipo assim, muita coisa vida de uma vez, né? Pode falar. Leu? Você falou primeiro Não, eu fiquei pensando que bonito, né? Chegar dessa forma, assim. Tem uma coisa que a minha mestra falou outro dia, eu sempre falo com ela, né? Ela é canadense, e aí eu fui agradecê-la, né? Ai, queria agradecer o trabalho que você me trouxe, né? Eu sou mó babona, assim, pelo trabalho dela e tal. E aí ela me disse uma coisa tão bonita, assim, que ela falou assim, ah, tá bom, obrigada, tá agradecido, ela fez assim pra mim, né? Ela, né, tá agradecida. Ela falou, mas, na verdade, o que eu acho é que você aprende com tudo. É sempre em inglês pra mim. Ela falou, você aprende com o mundo que você vê. A sua palhaça aprende com o mundo que ela vê, com o mundo com as experiências que ela vê. Então, claro que ela me ensinou, né? Eu estou tentando fazer assim, esse comentário para você, né? Claro que ela me ensinou tudo que ela sabia, né? Aquela mestra maravilhosa e tal, mas o que ela está me dizendo é o que eu ensinei está ensinado, mas aonde você chegou é porque você conseguiu aprender com o mundo à sua volta, né? E eu acho que é isso, né? Em todos os lugares, né? Tipo, sair daqui, né? Da universidade e o resto da formação é no mundo, né? É nessa experiência aqui. Eu queria... Posso convidar para uma coisa? Claro. Eu Juqueri. Juqueri? Sim. Tem uma galera que bom, Complexo do Juqueri, né? Todo mundo conhece, aquela imensidão de prédios e prédios de loucura. E ele foi desativado e tudo mais, e eu já fiz alguns trabalhos lá dentro de palhaçaria, né? E tem um festival que se chama-se Soy Louco por Ti, Juqueri. E é um festival muito legal. E aí, dessa vez, eu fiz a curadoria de circo para eles. E olha que bonito. O cara que dirige esse festival intuiu, ele é um produtor cultural, tá? Mas ele intuiu que toda vez que ele faz o festival lá, a ideia dele é diluir um pouco aquela densidade que tem aquele lugar. É um lugar que tem uma densidade imensa mesmo. Em alguns momentos da história, viveram dentro do Juqueri 19 mil pessoas. Entendeu? Tipo... É muita loucura junto, né? 19 mil. Deus! E aí, é denso, né? É denso, assim. E aí ele acha que os palhaços indo lá, o riso vai dissolvendo aquela densidade daquele lugar, que ainda é... E eu achei muito interessante, aí eu fiz a curadoria para ele, e aí ele chamou o Slames, que é o que a gente faz na praça, para apresentar lá no complexo, lá no festival. Então, no domingo, a gente vai apresentar às 17 horas. O festival acontece 4 dias, 9, 10 e 11, agora, no final de semana. Tem mil atividades, assim, palestras sobre saúde, é muito rico, e todas as áreas de arte apresentam lá. E a gente vai apresentar no dia 11 às 17 horas esse trabalho. Mas no caso lá a gente vai apresentar eles vão tentar trazer os internos que ainda
ainda tem 50 e poucos internos no Juqueri e o pessoal do CAPS para assistir. Então, estão convidados, é um festival muito legal. Quando que é? Domingo agora, dia 11. Tem a programação, dá para buscar no site. Soy louco por ti, Juqueri, chama. É muito bom. Vou falar rápido, porque eu sou frente, então você tratamento de choque. Acho que eu me reconheci com a Aninha aqui. Acho que essa demora foi muito por uma sensibilização, porque a gente estava com muita coisa na cabeça e não sabia muito o que evocar. E, bom, eu não tenho conhecimento da literatura russa que nem a que nem o Pedro, mas me lembrou muito um poema do Manuel Bandeira que chama O Bicho, que faz muito tempo que eu não leio, mas a memória afetiva que eu tenho é muito dessa sensação que vocês traduziram, da transformação do olhar, assim, de algo que a princípio, pela imagem que a gente tem social da imagem do Osvaldo dentro do carro, com medo, fechando a janela, e aí a transformação para um humano ali dentro. Então, mas junto, ainda com essa mistura com o bicho pelo tratamento. Enfim, sensibilizou muito, e o que acho que como é R1, o que bateu em mim foi uma curiosidade, foi uma vontade muito grande de passar por essa transformação, por essa experiência que só no relato já foi muito enriquecedora, mas um pouquinho que nem o Osvaldo, não sei, eu me sinto dentro, como se eu estivesse dentro de um aquário sozinha, olhando de fora e muito curiosa para lá fora e com medo ainda dentro do carro, sabe? É uma mistura de sensações, mas o que prevalece é a sensibilização enorme que vocês conseguiram transmitir, assim, muito bem. O mais legal, eu acho, do que vocês falaram, o que mais me toca, é essa história de não se defender, que é o que o Osvaldo faz quando fecha o vidro do carro. Eu faria a mesma coisa. Tem uma espécie de... É eles lá e eu aqui. E eu não sei que perigo é esse. Eu não sei o que eles poderiam fazer. E não é assim, né? Você tem que ter uma abertura de estar lá muito, todos no mesmo barco. Não é que vocês são a doença e nós somos os bons aqui, né? É uma coisa só. Vamos escutar, né? Vamos abrir. Então, isso é a parte que mais me sensibilizou, assim, chamar a atenção de que não dá para você ir defendido, senão você não consegue nada. Essa história tua de chegar pro cara, assim, foi uma entrega, né? Você foi lá e, cara, oi. Né? Se você tivesse com medo, se você tivesse distante, você não ia conseguir. Então, essa abertura, né? Essa disponibilidade para esse outro diferente, que eu acho que é a alma do negócio. Né? Queria dizer duas coisas. Primeiro, como você chama? É Aninha? Ana Luísa, né? Porque ela falou de você. Tudo bem. Que eu queria te responder, porque tem uma coisa de muda a escuta, um pouco nessa onda do que a Andrea falou, assim, muda o jeito de ouvir o mundo mesmo. É um pouco perturbador, não vou dizer que não, assim. Não porque justamente é como se tivesse uma espécie de amplificação no ouvido. E aí é um pouco, passa uns dias um pouco confuso, assim. É como se você começasse a ouvir mais coisas, mais planos sobre o resto do mundo. No consultório isso faz uma diferença enorme. Você volta a ouvir o que importa. Um pouco essa minha sensação. Você consegue se descolar da historinha que o paciente está contando e ficar no comportamento, não no sentido do que precisa ser tratado, mas naquela coisa mais cotidiana do que é, como é que ajusta, o que é que tem que fazer agora, e começa a ouvir o que é que dói, para ver o que você vai ter que tratar de fato. Né? Independente do modo que você escolha de tratar aqui. Mas é como se você, de fato, pudesse mudar o patamar de escuta para onde é que cutuca, onde é que... E saísse um pouco também da escuta da defesa dele. Foi muito importante para o meu consultório. Mudou até. Tive um monte de paciente que parou, um monte de paciente que chegou e mudou, fez um negócio que eu fiquei até um pouco assustada, assim. E tá indo bem, tá tudo
certo. Ainda bem. E com o mundo também, no sentido de que você começa a ouvir isso que o Felipe fala, né? Como é a primeira coisa que isso deveria vir primeiro, é como se invertesse mesmo todos os discursos. Não só o da clínica, que sim, o que eu tenho que ouvir primeiro, como eu estava te falando, mas também o do mundo. Por que a gente pensa a política no momento de eleição do jeito que a gente pensa? É como se desse uma invertida, começa do cotidiano, do fato, para poder pensar todas as outras coisas. As relações cotidianas também, assim, é um pouco como se, sei lá, me sinto mais humana, assim. E não só... É como se tivesse me tirado, ainda mais depois da pandemia, que era aquela coisa muito ensimesmada, muito fechada e com a visão muito, de algum modo, cheia de filtros e de telas, né, para usar a imagem. É como se tivesse um pouco... Voltei, consigo andar na rua e olhar a rua, consigo encontrar as pessoas e olhar as pessoas, consigo olhar o mundo e sair da reprodução e da lógica cotidiana para pasteurizada e para poder olhar e pensar. Acho que isso foi muito forte, assim, acho que não sei para vocês, mas talvez eu esteja traduzindo uma coisa que também a gente conversou muitas vezes já entre a gente. Quando você faz a pergunta, me vieram duas imagens, assim, porque é muito difícil ainda relatar de uma forma tão precisa, pelo menos para mim, porque é um processo que vai acontecendo, né? Ele vai reverberando. Eu acho que isso são momentos impactantes que provocam isso, né? Que vai reverberando com o tempo. Uma das imagens que veio, sabe quando tem um produto que tem o produto montado e tem uma imagem dele peça por peça? Essa imagem expandida. Essa foi uma imagem que me veio quando você perguntou o efeito. Parece que desmonta muita coisa e você começa a ver, pelo menos para mim, né? Estou falando pessoalmente, começa a ver que tem um conjunto de peças que formam este todo. Vai deixando isso um pouco mais claro. Pelo menos foi o efeito que teve para mim. Inclusive, nos atendimentos que eu faço de um modo geral, na minha vida, na escuta, parece que estratifica um pouco tudo, assim, tem uma clareza, de um certo modo, de ver, né? E a outra imagem que me veio, que é parecida, é quando a gente conhece algum lugar que a gente só conhecia por foto. As dimensões mudam também. Só que o lugar não é lá. O lugar foi quando eu voltei. O lugar que eu já vivia, parece que eu conheci ele de novo, como se eu só conhecesse ele por foto. Muda as dimensões. Mudou, assim, as dimensões de tudo foi mudando. Né? Então, foi muito curioso, né, esse efeito. Tem sido. Inclusive, desloca isso que o André falou, né? O lugar de onde está a tragédia, né? Onde está a tragédia, foi perfeito isso. Para a gente não ter esse olhar piedoso, caridoso, que aí acho que todo mundo de alguma forma foi colocando, porque daí, no sábado agora, a gente teve uma atividade do núcleo, que a pessoa que veio, a Luciana, disse uma coisa muito bacana, que a gente não pode ir para esses lugares como um colonizador. Porque senão a gente vai querer levar uma verdade. É um outro lugar que a gente vai. Mas a gente é estrangeiro. Mas é o lugar do estrangeiro, que está ali reconhecendo um lugar que não é necessariamente o seu, mas que não está lá para colonizar. Então acho que o mundo fica habitado por este lugar de novo, assim. A gente vai percebendo como meio que automaticamente a gente vai ocupando lugares assim. Então, eu acho que quando a gente, não só lá teria este efeito, mas lá tem este efeito também. Porque tem muitos lugares, muitas experiências possíveis. Lá foi um desses lugares. Tem uma coisa tão legal na tradição dos índios. Eles dizem que uma pessoa que pode ser um palhaço, que nasce para ser palhaço,
é quando ele consegue rir de si mesmo nas 6 direções, né? Dentro dessa tradição. O palhaço é aquele que consegue rir de si mesmo em todas as direções. Norte, sul, leste, oeste, abaixo, abaixo, acima, acima. Então, o riso é esse lugar de que quando eu consigo rir de mim mesma, eu consigo sair dessa tragédia, né? Eu consigo sair do lugar eu consigo tirar a força da tragédia. Porque a tragédia, ela mata quando ela tem uma força impressionante. Quando você ri, você tira a força. Né? E dá força para uma outra coisa. Né? E eu acho que o palhaço, por isso que ele funciona num lugar desse, né? Porque é isso. Né? É conseguir rir daquilo. Rir. Dissolver, né? Rir no sentido de dissolver, né? Acho que a última coisa que eu queria falar é que é por isso que a gente não quis contar de cara também o que aconteceu com a polícia, assim, porque né, não era para primeiro a discussão era para ser clínica, era para ser a partir do que aconteceu, e o que a polícia fez é nesse sentido de não tem espaço para riso, não tem espaço para laço. Acho que pra gente é o que é mais forte da ação, independente de qualquer discussão que se possa fazer sobre a necessidade de intervir, o uso da cidade. Hoje eu não vou entrar nesse mérito, poderia, mas hoje eu não vou. A questão é que o modo como a polícia entra no fluxo, e isso foi no dia da Pimenta, mas foi certamente, que era a GCM, na quinta passada foi a Polícia Civil, mas foi muito forte na última intervenção, que foi a da quinta-feira, não tem espaço para nada, a não ser tragédia. Ali só tem tragédia, e o que a gente faz com isso é na chave da tragédia. Então é o oposto do que a gente prega, Tragédia como psicoterapeutas. E tragédia mesmo no sentido de que não tem vida possível para sobreviver. Assim, tudo feito para desvincular. Então a gente tem tentado elaborar muito o que aconteceu, mas entre a gente foi uma desagregação enorme, está dando um trabalho enorme da gente se falar, se encontrar, se olhar, conseguir manter o trabalho, mantém, não mantém, como é que lida com os medos, respeitando os medos individuais, mas ao mesmo tempo seguindo o trabalho, fazendo o trabalho seguir. Isso tem sido, desde quinta, um inferno para todos nós, dentro de casa e no grupo. Para além disso, lá, tem assim, desde chegar com... Eu tomei um tiro, né, de bala de borracha. A bala de borracha foi atirada no meu pé, ricocheteou e veio parar no meu braço. Foi só um ricocheteio, não estou machucada, mas enfim, só atirou em mim. E aí, isso virou um nada perto do que aconteceu. Foi quase nada, porque o resto da violência era muito mais intensa. Então, levarem a gente para a delegacia sob mira de fuzil, sem explicação. Por que vocês foram levados para a delegacia? Vocês vão descobrir quando falarem com o delegado. Uma série de irregularidades a defensoria está apurando, a gente vai, enfim, dar conta de levar isso para frente, mas uma série de irregularidades, mas o que vai chamando a atenção é que aí a gente chega lá, eles separam a gente dos usuários, os usuários são tratados como bichos de novo, sem roupa, com algema, com porrada, não importa se está psicótico, está louco, e arma nas costas, como se a gente tivesse sei lá onde, e isso divide eles da gente, criando uma tensão que a gente passa semanas, meses, desfazendo na relação de confiança. Desagrega, né? Desagrega tudo. E desagrega entre a gente na medida em que a gente também não é um grupo homogêneo. Então isso que a menina estava falando, pena que ela já foi embora, de que a gente sustenta um grupo que é heterogêneo, é muito forte. O Flávio faz isso. Ele põe pessoas de origens, de grupos, de formações completamente diferentes. As pessoas que saem do fluxo continuam trabalhando com ele. Os artistas são artistas da região da Cracolândia, além deles.
Então, ele faz um trabalho que necessariamente é de sustentar a heterogeneidade do grupo para uma semelhança com aquele, para uma semelhança maior, para uma mistura maior, para uma entrada melhor naquele grupo. E isso fica completamente marcado na delegacia como dois grupos diferentes, que é uma coisa que nunca tinha sido colocada. Para a gente é muito violento. E mesmo entre a gente tem essa diferença. Ser eu lá foi muito pesado e ao mesmo tempo muito leve, no sentido de que foi um tratamento incomparável, né? Ainda que muito violento. Então é isso que também, por isso que eu acho que a gente deixa para falar no final, porque eu acho que se a gente começa contando, a gente vai falar mal da polícia, a gente vai falar mal da prefeitura, a gente vai falar mal do governo, a gente vai falar mal do que precisar falar. Mas não tem a força de perceber que efeito tem clinicamente num trabalho que está sendo construído há muito tempo. E que é a coisa mais importante. Sim. Eu fico pensando aqui, né, a gente como agente de saúde, uma coisa, e essa intervenção, né, na concepção de selfie deles, é realmente falar, vocês não existem, vocês não são nada. Né? E quanto mais a gente fizer essa polarização, nós somos alguém, eles não são nada, isso nunca vai acabar, né? Eu fico pensando em assim, a gente como agente de saúde, o que a gente tem que polinizar por aí, né? Que mensagem que a gente tem que... Pensa que uma pessoa que já não tem selfie, né? Ela já deve ter todo cartelado por dentro, todo quebrado por dentro, e isso só reforça a ideia de que você não devia nem estar aqui. Não era pra você estar aqui, né? Você não devia existir. Assim, sei lá, se a gente passou por isso um pouco na nossa vida, imagina sentir isso o tempo todo, né? Agora, também é muito surpreendente os recursos que as pessoas encontram, né? Eu tô a rainha da anedota, mas é porque realmente tem um negócio assim que... Então, sei lá, por exemplo, tinha um cara chegou com um cachorro, que os moradores de rua têm muitos cachorros. E aí ele foi levado pra dentro e o cachorro ficava atrás. E aí o policial tirava e o cachorro voltava. E o policial tirava e o cachorro voltava. Aí uma hora uma outra usuária virou pro policial e falou: não adianta, ele não vai sair daqui. E ela falou com um prazer enorme de dizer, você pensa que essa pessoa não tem vínculo? Mas olha isso aí. Era impressionante. Era impressionante. Ele sentado esperando. O cachorro ficou lá. Porque a pessoa foi lá pro negócio e ele lá, dentro da delegacia. Pois acho que eu ia chorar um mês sem parar. Sem parar. Coisa de cachorro. Não, por toda a situação. Na hora que a gente estava voltando pro teatro, teve outra, lembra, André? Que o cara falou pra gente, o cara que a gente já viu várias vezes. Ah, palhaço, se fuderam hoje, foram Claro, gargalhando, a gente caiu no gargalhada. Todo dia eu me ferro, né? Hoje foi você. Que bom, né? E era no riso, né? Na amizade, ninguém se sentiu atacado por isso. Bom, teria muita coisa para conversar, mas enfim, tá bom. E agradecer muito vocês e expressar. Expressar a minha admiração pela coragem, pela disponibilidade da Estela e pelo compromisso de tudo isso aqui.